Segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta, temos muitas notícias, vamos falar de tudo um pouco e queria pedir desculpas a quem reclama de ruídos, de barulhos, de imagem. Quero lembrar que eu não tenho um estúdio profissional, um estúdio dedicado somente para o canal Terra Brasilis. Aqui é minha residência, então é óbvio que a qualidade nem sempre está em primeiro lugar. Espero poder ter como primeira qualidade a informação, ok? Mas é só um recado. Agora, atendendo a um convite direto do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Flávio Bolsonaro embarcou rumo a Israel, onde será recebido em Jerusalém para participar de uma conferência internacional de combate ao antissemitismo. A viagem ocorre em meio ao crescente debate global sobre a intolerância, radicalização e segurança, temas centrais da agenda israelense nesse atual cenário geopolítico. Além do Flávio Bolsonaro, foi convidado também o seu irmão Eduardo Bolsonaro, que sairá dos Estados Unidos rumo a Israel. Muito bem, a presença de Flávio lá no Oriente Médio é muito importante, porque reforça sua projeção internacional num momento em que é tratado como pré-candidato à presidência do Brasil. Assunto muito discutido por aqui, que levanta muitas dúvidas de quem não é favorável à sua candidatura, mas enfim. O encontro com o Netanyahu sinaliza um alinhamento político, uma abertura de canais diretos com o governo e, aliás, um governo dos mais estratégicos do mundo, né? Especialmente em temas ligados à segurança, liberdade religiosa e enfrentamento ao extremismo. Mais do que um compromisso protocolar, a agenda lá em Jerusalém insere Flávio e também o Eduardo Bolsonaro, que, como eu disse, que também foi convidado, em um fórum de alto nível, num contexto em que posicionamento externo e credibilidade diplomática passaram a pesar cada vez mais no debate político brasileiro. A Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo, que vai acontecer justamente em Jerusalém, reunirá uma lista seleta de líderes políticos e figuras internacionais alinhadas ao enfrentamento ao ódio religioso e do extremismo contra a comunidade judaica. Israel ainda não anunciou uma lista oficial dos convidados, né? Mas como foi informado, é uma lista seleta. Muito bem. Isso vai demonstrando a importância de Flávio Bolsonaro, assim como já conquistou também o Eduardo, e tudo diretamente ligado à figura de Jair Bolsonaro, que quando o presidente teve uma relação muito próxima, muito amistosa com Benjamin Netanyahu, e serve justamente para quê? Para elevar o nome do Flávio agora, nesse momento, como aquele que está herdando a política de seu pai, né? E se colocando aí como pré-candidato. Então é de fundamental importância essa relação, até porque líderes do mundo, diversos países serão convidados. Mas aquele que comanda o Brasil hoje, que aliás é uma persona não grata, claro que não foi convidado, né? E mais uma vez levou um chapéu, como levou um chapéu da Meloni, né, da primeira-ministra italiana, que levou a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia lá para Assunção, no Paraguai, né? Tudo isto mostra exatamente quem é quem nesse tabuleiro geopolítico no momento. Vamos aguardar e esperar que tenha muito boas novas esta relação entre a família Bolsonaro e Benjamin Netanyahu. Ok. Ao mesmo tempo, lá em Brasília, o nosso presidente Jair Bolsonaro pediu hoje
através de seus advogados, autorização para receber a visita de Tarcísio de Freitas lá na Papudinha. A última vez que eles se encontraram pessoalmente, o nosso presidente ainda estava preso em sua residência. Estava em prisão domiciliar. Isso foi em setembro do ano passado. Né? Ora, além da visita do governador Tarcísio, a defesa do nosso presidente também solicitou um encontro com o ex-assessor do governador de São Paulo e irmão de Michele Bolsonaro, o Diego Torres Dourado. E pediu também um encontro com Bruno Scheide, um ex-assessor do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Muito bem, esta é a chamada notícia que nos causa uma certa curiosidade. Pois enquanto podemos imaginar uma série de motivos positivos, podemos imaginar também alguma situação não tão agradável para os nossos ideais, digamos assim, né? Por quê? Pode sim haver uma série de motivos para que Jair Bolsonaro queira se encontrar com Tarcísio de Freitas nesse momento. E que, obviamente, essa reunião servirá para falar sobre pleito eleitoral em outubro próximo, com toda certeza. Mas causa curiosidade também os motivos pelo qual ele quer conversar com o irmão de Michele Bolsonaro e com seu ex-assessor. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o fato de que o Carlos Bolsonaro jogou no ar ontem ou anteontem, no fim do dia, uma informação que deixou os seguidores do nosso presidente Jair Bolsonaro, vamos dizer assim, com a pulga atrás da orelha. Segundo ele, o Supremo, na figura talvez de Gilmar Mendes e do próprio ministro Moraes, estariam condicionando, digamos assim, a transferência de Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, se, por um acaso, Flávio Bolsonaro abrisse mão dessa candidatura à presidência e deixasse espaço para Tarcísio de Freitas. Muito bem. Essa foi uma uma colocação feita pelo Carlos Bolsonaro, é o que ele pensa, né? E que nos faz pensar o porquê agora, justamente, Jair Bolsonaro está chamando Tarcísio. Poderia ser para questionar Tarcísio de Freitas se realmente existe algum fundamento nisto, ou seria para pedir para que Tarcísio de Freitas assuma para valer, fazendo palanque mesmo para o Flávio Bolsonaro, ou vá saber lá do que se trata. Mas por que querer falar com Tarcísio agora, já que o nosso presidente já definiu Flávio como pré-candidato, nesse momento que o próprio Flávio Bolsonaro garantiu que está tendo o apoio do Tarcísio, no momento que o Tarcísio já fez um vídeo dizendo que vai dar total apoio ao Flávio. Então, o que mais Jair Bolsonaro quer conversar com ele? E o que ele precisa conversar com o irmão de Michele Bolsonaro, que era assessor de Tarcísio de Freitas? Né? E ainda, o que ele quer conversar com o seu ex-assessor, na época em que ele era presidente da República? Então, eu confesso aos senhores que apareceu um monte de pulga atrás da orelha aqui. Um monte de pulga. Eu ainda não consegui decifrar os possíveis motivos que certamente poderão surgir ou não na imprensa, né? Não sei se vai surgir ou não, mas talvez prestando atenção na movimentação de Tarcísio de Freitas, se houver esse encontro, porque precisa da autorização daquele ministro, né? Talvez, partindo do posicionamento dele, a gente vai conseguir entender o significado desse pedido de hoje, né? Vamos aguardar para saber do que se trata. Agora, mudando de assunto, eu penso que já está nítido e notório o fato de que o presidente americano Donald Trump está derretendo a importância da ONU, que hoje praticamente não decide mais nada e já perdeu toda a credibilidade de outrora, né?
principalmente depois que a ONU começou a trabalhar baseada em ideologias, né? Principalmente da esquerda, obviamente. Mas o pior é que agora me parece que Donald Trump ameaça retirar os Estados Unidos da OTAN, né? Organização dos Tratados do Atlântico Norte. O que na prática significaria tirar apoio militar americano para a Europa. A OTAN é um grupo entre os países europeus mais os Estados Unidos, sendo que, claro, a maior força militar e econômica é os Estados Unidos. Tanto que os Estados Unidos contribuem sozinho quase que com a metade de todo o apoio financeiro que a OTAN recebe. E ele está ameaçando tirar os Estados Unidos da OTAN. Tudo por conta dessa tensão geopolítica entre o próprio Estados Unidos e a Europa, né? Que entrou agora numa fase mais dura, mais difícil e mais explícita, depois que Donald Trump voltou a se manifestar de forma direta pelo interesse em integrar a Groenlândia ao território americano. Eu já fiz um vídeo aí há uma semana atrás, mais ou menos, falando do porquê que Donald Trump quer anexar a Groenlândia ao poderio americano. Por que o interesse em querer a Groenlândia? É muito mais por questões estratégicas e geopolíticas do que interesses em, por exemplo, terras raras, minerais. Isto vem em segundo plano. É muito mais uma forma de garantir que uma Europa por inteiro fique mais próxima, frontalmente falando, dos Estados Unidos, para evitar que, conforme vai haver aí um certo derretimento do Ártico, digamos assim, o estreito se alargue e passe a acontecer ali um roteiro de navios que nunca se sabe de onde vem para onde vai. Claro que eu estou falando por alto, tentando lembrar o que eu disse nesse vídeo que eu gravei, mas é mais ou menos por aí. E ele quer porque quer a Groenlândia. E o que antes soava como uma retórica, passou agora a ser tratado lá em Bruxelas como um teste real de soberania, poder e alinhamento estratégico num novo tabuleiro global. Diante da pressão americana, a reação europeia foi incomum, por conta da rapidez e coesão de se reunirem e tomarem decisões. A presidente da Comissão Europeia, a tal Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco está plenamente comprometido com a soberania da Dinamarca, da qual a Groenlândia faz parte. Reuniões foram realizadas nesse final de semana, logo após as ameaças de tarifas crescentes feitas por Washington. O Donald Trump ameaçou tarifas de 10% para todos os países que estiverem enviando apoio militar para a Groenlândia, né? Deixando claro que a questão deixou de ser diplomática e passou a ser encarado como um confronto direto de interesses estratégicos. Trump estaria utilizando a pressão econômica como instrumento para forçar aliados europeus a cederem o espaço. A ameaça de sobretaxar em 10% os produtos desses países, que inclui Dinamarca, Alemanha, França, Suécia, Holanda, Finlândia, Noruega e Reino Unido, foi interpretada como uma coerção econômica aberta. A mensagem foi simples e brutal. Soberania tem preço, dizem os europeus. Do outro lado do tabuleiro, a Rússia observou o movimento americano como um interesse estratégico. E algumas autoridades russas chegaram a afirmar que Donald Trump pode entrar para a história caso consiga tomar a Groenlândia, reforçando a narrativa americana de que o território é vital para a segurança do Ártico, diante de uma suposta ameaça russa na região. E realmente esse é o propósito, evitar que a Rússia fique muito mais próxima, frontalmente falando, dos Estados Unidos, né?
a partir do momento que ele também pode avançar na Groenlândia. Essa é que é a verdade. A Groenlândia é rica em recursos naturais e posição geoestratégica e torna-se assim uma peça central na disputa entre grandes potências. Como resposta, a União Europeia passou a discutir uma retaliação econômica de grandes proporções, avaliando tarifas sobre produtos americanos que poderiam chegar a 108 bilhões de dólares. Que maravilha! O recado europeu é claro: o bloco não pretende recuar diante de pressões unilaterais, mesmo vindas de um aliado histórico. Fato é, meus amigos, que no centro desse embate, a Groenlândia deixa de ser apenas um território remoto no Ártico e passa a simbolizar, digamos assim, um mundo em que as soberania, segurança e poder voltam a ser disputados sem disfarces. E Donald Trump já afirmou que se não chegarem a um acordo, não venderem a Groenlândia para os Estados Unidos, ele vai tomar. Essa é que é a palavra. Não sei até que ponto ele está blefando, até que ponto está falando sério, mas a situação geopolítica no momento é esta. Muito bem. Agora eu queria entrar no assunto que eu posso chamar de utilidade pública. Eu vejo muitos amigos falando que estão até ficando meio que doentes de tanto ficar procurando informações, notícias para animar seu dia, né? E coincidentemente surgiu uma matéria muito interessante lá nos Estados Unidos que eu quero trazer para vocês. E antes de entrar na matéria, eu queria dizer o seguinte, que esse assunto é importante porque tem tudo a ver com a nossa saúde mental. A população vive hoje sob um nível de estresse constante e silencioso. A tecnologia que prometia libertar o tempo e simplificar a vida acabou criando uma rotina acelerada, fragmentada e mentalmente exaustiva. Ficamos o tempo todo caçando notícias. Tá? As telas nunca se apagam, as notificações nunca cessam e a mente humana, submetida a esse fluxo contínuo de estímulos, já não encontra espaço para descanso verdadeiro. Nesse ambiente, algo essencial começa a se perder. A criatividade, antes construída pela tentativa e erro e pela reflexão, está dando lugar a respostas prontas encontradas em segundos na internet. A habilidade de resolver problemas simples, problemas do dia a dia, se enfraquece, pois qualquer situação, ou quase tudo, já vem pronto e mastigado na internet, explicando tudo detalhe por detalhe, totalmente automatizado. Você não tem que se esforçar para entender e para resolver. Pensar profundamente, passo a passo, agora passou a ser um esforço desnecessário e não mais uma necessidade. Está tudo pronto. Com a chegada então da inteligência artificial, esse processo se intensificou. O que antes era apenas uma dependência tecnológica, agora se transformou em terceirização do raciocínio. As ideias são sugeridas, os textos são escritos para você, ou por você, né? Decisões são orientadas por sistemas que pensam muito mais rápido do que nós, evidentemente, né? Ou seja, dessa maneira, cada vez nós vamos pensando muito menos. O conforto da solução imediata cobra um preço invisível, que é a perda da autonomia mental. Então, diante disso, surge uma inquietação inevitável. A inteligência artificial veio para auxiliar o ser humano ou para empurrá-lo lentamente a um colapso emocional e cognitivo? A tecnologia em si não é o problema. O verdadeiro risco está no hábito de abrir mão do esforço de pensar, de criar e de decidir. Talvez o colapso não seja tecnológico, mas humano, silencioso, gradual e profundamente interior. O sacrifício maior nesse momento é tentar abrir mão
ao máximo da tecnologia e experimentar, por exemplo, voltar por algumas horas do dia ao hábito de uma vida análoga, sem iPhones, iPads, computadores, Alexas e principalmente de redes sociais, que hoje determinam até o que devemos comer, vestir ou seguir. Por esse motivo, então, um movimento silencioso vem tomando conta da sociedade em geral, e principalmente lá nos Estados Unidos, onde as pessoas estão se afastando da inteligência artificial e do excesso digital para resgatar um estilo de vida análogo. Não se trata de rejeição à tecnologia. Precisamos dela, na maioria das vezes, no próprio trabalho. Mas de cansaço. O problema é o cansaço mental. E tem também, evidentemente, o cansaço emocional e criativo. Mas após anos de hiperconectividade e automação, respostas prontas e instantâneas, está crescendo o desejo nas pessoas por experiências reais, lentas e táteis. Artigos americanos têm mostrado o aumento de jovens que estão escrevendo à mão, lendo livros físicos, fotografando com câmeras fotográficas de verdade, análogas, tocando instrumentos, cozinhando sem aplicativos e redescobrindo hobbies que não dependem de algoritmos, por exemplo. A tal geração Z, criada em meio às telas, passa a questionar o custo psicológico de viver constantemente mediada por sistemas inteligentes. Ao perceber que ideias, textos e decisões estavam sendo cada vez mais terceirizados, muitos passaram a sentir uma perda de identidade criativa. Pensar, errar, tentar e criar, que é uma parte natural do cotidiano. O estilo de vida analógico surge então como um gesto de reconquista do tempo, da atenção e do próprio pensamento. Esse retorno ao offline, por exemplo, não é nostalgia, mas resistência. É uma tentativa de recuperar o controle sobre mente em um mundo que oferece soluções prontas para tudo. Ao trocar a velocidade pela presença, a automação pelo esforço próprio e o ruído pelo silêncio, essas pessoas buscam algo simples e profundo. Voltar a sentir que estão de fato vivendo e não apenas funcionando. O processo é simples. Dedicam algumas horas do dia totalmente sem internet, sem TV e experimentando atividades que estimulem a mente, como serviços manuais, por exemplo. Por conta disto, a empresa americana de artes e artesanatos, a Michaels, já percebeu os efeitos. As buscas por hobbies analógicos na companhia aumentaram 136% nos últimos 6 meses. Isso segundo a instituição que já opera mais de 1.300 lojas na América do Norte. As vendas de kits de artesanato, como madeira, tecidos, isopor, etc. e tal, que já vem com instruções passo a passo, aumentaram 86% somente em 2025. E a empresa está esperando que esse número suba mais de 30% a 40% este ano. O kit artesanal mais procurado, por incrível que pareça, meus amigos, é o de tricô, né? Que aumentou 1.200% somente em 2025. Bom, claro que isto não deve ser tomado como regra, é somente sugestão, uma sugestão de que devemos sim, de vez em quando, nos desligarmos. Às vezes eu deixo de fazer vídeo também para ter um descanso mental, porque assim como vocês, eu também me canso procurando informações, notícias, lendo notícias desagradáveis, escrevendo texto, preparando. Isto consome a vida da gente. E aí vem todos os aplicativos, né? YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, plá, 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 e nós ficamos grande parte do tempo
com os olhos voltados em telas e deixando de exercitar nossa mente, de executar serviços manuais, na base do tenta e erra, tenta e acerta, porque sempre foi assim em nossas vidas. A curiosidade nos leva ao aprendizado, e a partir do momento que nós pegamos tudo pronto na internet, isso vai nos viciando de forma errada. Então, eu resolvi trazer esse assunto justamente como uma forma de abrir os olhos de todos que se acham cansados e doentes por conta da situação, ok? Muito bem. Por enquanto era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, convidem seus amigos para me acompanhar aqui no TH Brasilis News, tornem-se membros quem puder, né? Ajudem o canal. Às vezes é um pedido que pode incomodar, mas existe a necessidade de manter o canal aberto. A luta não é fácil, né? Mas o que eu quero é que vocês usufruam desse vídeo, tenham uma excelente noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.